O Novo Testamento contém inúmeras passagens dignas de discussões. Diversos teólogos, há séculos, vêm discorrendo suas teologias em nuances ou longe delas para expressar aquilo que subentende-se a respeito da veracidade da Palavra de Deus. Fala, meus queridos, tudo na paz? Jesus Live mais uma vez. A história bíblica que envolve Judas Iscariotes é tão complexa que teólogos já de séculos vêm discutindo e nunca chegaram a um consenso. A questão é se Judas Iscariotes foi predestinado por Deus para ser o traidor de Jesus e consequentemente um perdido, ou se não, se Judas Iscariotes teve sua escolha e decidiu, independente da vontade de Deus, trair o Mestre. Inevitavelmente nós vamos adentrar as questões calvinistas e arminianistas, aonde os calvinistas acreditam na soberania de Deus, a ponto de Deus vir a ditar as regras para o ser humano. E sendo assim, Deus teria escolhido uma parte da raça humana para a perdição eterna e a outra parte para a salvação eterna, sendo então Judas Iscariotes um dos que foi escolhido por Deus para a perdição eterna. Já os arminianistas, eles acreditam no oposto. Eles acreditam que a soberania de Deus funciona de uma maneira diferente, ou seja, Deus não escolheu ou predestinou alguém para a perdição eterna, mas que Deus deu a cada um o livre-arbítrio para que cada um escolha, se quer seguir aos caminhos de Deus e alcançar a salvação, ou se não quer, viver uma vida que leva à perdição. Então os arminianistas acreditam que o ser humano ele tem o seu livre-arbítrio, a sua opção de escolha, independente da vontade de Deus. O que fazes? Faze-o depressa. Mas Judas Iscariotes, ele foi predestinado por Deus a ser o traidor de Jesus, a ser um perdido ou não? Bom, antes disso nós temos que conhecer um pouco mais sobre o personagem, ou pelo menos se lembrar dele. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos que foi escolhido por Jesus para integrar aquela comitiva apostólica. Judas, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele era um ladrão, ou seja, ele tinha um comportamento diferente dos demais apóstolos. E de onde vem o nome Judas Iscariotes? O nome Judas está no grego, que na verdade é uma tradução do nome hebraico Judá. No grego, o nome Judas seria Iodas, enquanto Judá em hebraico seria Yehudade, que significa exaltação a Deus ou ainda louvor a Deus. E de onde vem o nome Iscariotes? Bom, existe uma corrente um pouco mais fraca em relação à origem do nome Iscariotes, que diz que este nome ele deve ter vindo da palavra sicários. Os sicários era conhecido como homens da adaga, esse é o significado da palavra sicários. Os sicários eram um grupo de judeus que eram contra Roma, contra os soldados romanos. Então eles criavam emboscadas para estes soldados e eles utilizavam dentro do seu manto escondido a sica, que era um tipo de adaga. Então daí vem o nome homem da adaga. Mas há quem diz que os sicários eles surgiram no ano 70 depois de Cristo. Sendo assim, Iscariotes poderia não ter vindo do nome sicários. Outra corrente mais forte diz que o nome Iscariotes vem de uma cidade, Queriotes, que ficava ao sul de Jerusalém. Inclusive, a palavra Queriotes, traduzida para o grego, seria Iscariotes. Sendo assim, esta corrente é um pouco mais forte. Então o nome Judas Iscariotes, no caso Judas, vem de Judá, lá do hebraico, e Iscariotes vem da cidade de Iscariote, que ficava ali no sul de Jerusalém.
No Antigo Testamento existem vários versos bíblicos que são encarados como uma profecia a respeito da traição que Judas Iscariotes cometeu contra Jesus. Por exemplo, Zacarias capítulo 11, verso de número 12, que fala da venda do Messias por 30 moedas de prata. Você vê também em Salmos 41, verso de número 9, que fala sobre a traição de um amigo. Salmo 55, verso 12 e 13, também fala sobre isso. E Salmo 109, verso de número 8, vai falar sobre o pouco tempo de seu apostolado, que inclusive foi confirmado por Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso de número 16, que reforça essa questão, onde Pedro ele diz que Davi profetizou a respeito de Judas Iscariotes, de sua traição. Bom, mas nenhum texto do Antigo Testamento prova que Deus o predestinou, mas mostra claramente que o Senhor Deus disse algo que ele sabia que já aconteceria. O fato do Antigo Testamento ter textos que falam sobre a traição de Judas Iscariotes não serve como prova de predestinação. Até porque ali nós não temos uma promessa, e sim uma revelação. Então promessa é diferente de revelação. O que ocorre no Antigo Testamento é uma revelação e não uma promessa. Ou seja, Deus não prometeu que alguém trairia Jesus. E agora, aqui no período do Novo Testamento, ele então tivesse que manipular alguém, como se ele tivesse refém de sua palavra, e agora ele tem que manipular uma pessoa, escolher alguém, escolheu Judas Iscariotes, e agora eu tenho que fazer algo para que ele traia a Cristo, independente da vontade dele. Porque como eu prometi lá no Antigo Testamento, para limpar o meu nome e eu não ficar como um mentiroso, eu tenho que conduzir alguém a uma traição. Não foi isso que aconteceu. Aquilo não é uma promessa. Os textos do Antigo Testamento não são promessas, são revelações. Em verdade eu vos digo, um de vocês está prestes a me trair. Mestre, quem iria traí-lo? Como traí-lo? A soberania de Deus demonstra que Deus, de fato, ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Porém, não revela que ele é um controlador. Ter o controle de tudo é uma coisa, mas ser controlador é outra coisa totalmente diferente. Sendo assim, as possíveis profecias que nós encontramos no Antigo Testamento a respeito da traição de Jesus que ocorreu ali no caso de Judas, não é uma promessa, e sim uma revelação. Ali o que ocorre é a manifestação simples da presciência de Deus, já que Deus, ele sabe de todas as coisas, muito antes delas acontecerem. Então Deus prevendo lá na frente que alguém trairia a Jesus e que este seria Judas Iscariotes, ele já profetizou lá no Antigo Testamento. Lembrando que ele não cita o nome de Judas, ele não cita o nome de ninguém. O traidor não é citado no Antigo Testamento. Mas como aconteceu com Judas Iscariotes, então nós sabemos que o que foi dito no Antigo Testamento refere-se a Judas Iscariotes. Deus prevendo isso, ele já antecipou através ali dos profetas e de sua palavra o que aconteceria, mas não foi uma promessa e sim uma revelação. Outro fato importante, Deus não dependia de Judas Iscariotes para cumprir a sua palavra. Aí algumas pessoas perguntam, poderia ocorrer de não houver uma traição ali? Na verdade, não, definitivamente não, porque no Antigo Testamento foi profetizado a respeito de uma traição. Então seria impossível Jesus ser levado para a cruz sem ter que passar por uma traição antes. Então, como foi predito já por Deus, Deus já previu anteriormente e já disse pela boca dos profetas, não teria como acontecer de não ocorrer uma traição. Então, com certeza, alguém trairia. E este alguém, como nós vimos nos textos sagrados, é Judas Iscariote. Outra coisa que perguntam é se poderia ser outra pessoa a trair a Jesus se não fosse Judas Iscariote. Possivelmente não, porque ninguém se enquadra Ninguém se enquadra às características de Judas Iscariotes para ser um traidor. Você pode ver isso ali em João no capítulo 6, no verso de número 70 e o verso de número 71. Respondeu-lhes Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo.
E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. João capítulo 6 versos 70 e 71. Então o próprio Jesus compara ele com o diabo, dizendo que ele era um diabo. Aí algumas pessoas vão dizer, mas acho que Pedro poderia trair a Jesus ali, daquela maneira como Judas fez. E, na verdade, diferentemente de Pedro, o comportamento de Judas, ele era totalmente o oposto daquilo que os demais apóstolos tinham, né? Pedro negou a Jesus de fato, porém não na mesma magnitude de Judas Iscariotes, que entregou o mestre ali por 30 moedas, que estava cobiçando ali as questões de valores e não olhando para outras questões, as questões espirituais em si. Bom, inclusive Pedro, por mais que ele tenha sido usado por Satanás, e isso você vai ver ali em Mateus capítulo 16, verso de número 23, Pedro ele foi usado sim por Satanás. Mas com Judas ocorreu algo diferente e pior, porque os próprios Satanás entrou em Judas. E você vê isso ali em Mateus capítulo 16, verso de número 23. Mas com Judas Iscariotes foi o pior. Satanás entrou em Judas. Você vê isso ali em João, capítulo 13, verso de número 27. Então, ao passo que Pedro foi usado por Satanás, Judas Iscariotes ele foi possesso pelo próprio Satanás. O problema de João 17, verso de número 12. Confesso que João capítulo 17, verso de número 12, é um dos versos mais difíceis de serem interpretados ali no Novo Testamento, o que os calvinistas fazem com maestria. A interpretação de João 17, 12 pelos calvinistas é uma interpretação muito boa, muito convincente, embora eu não concorde com ela, mas é uma interpretação muito convincente. Diferente dos arminianos, né, que quando tentam interpretar este verso, eles acabam pecando um pouco e acaba não se tornando tão concisa. Então eu reconheço, os calvinistas interpretam muito bem, porém eu diria que eu não concordo, né, com a interpretação deles. Eu não me defino nem como arminiano, nem como calvinista, eu diria que eu sou soberanista. Diferente da soberania que os calvinistas acreditam, é lógico. Mas o que diz lá em João, capítulo 17, verso de número 12? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João capítulo 17, verso 12. Eu concordo com muitas coisas do calvinismo e discordo de muitas delas, de igual modo com os arminianos, também concordo com muitas coisas e discordo de muitas delas. Então vamos tentar interpretar este verso, né, segundo a nossa concepção aqui. Bom, ali a expressão é filho da perdição. A palavra filho, ela vem do grego huios, que significa aluno, significa seguidor, significa discípulo. Esta mesma palavra nós encontramos em Marcos, no capítulo 3, verso de número 17. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. Note que neste verso, tanto Tiago como João, eles são chamados de filhos do trovão. Essa palavra filhos aqui é a mesma huios. E não significa que o trovão concebeu a João e a Tiago. É lógico que aqui é uma alegoria, está no sentido figurado. Então essa palavra huios está sendo usada aqui no sentido figurado. Não é diferente do que ocorre ali em João, quando fala sobre Judas Iscariotes ser o filho da perdição. E o que significa a palavra perdição? A palavra perdição vem do grego apoleia, que significa
condenação. Então, quando nós pegamos estes significados, nós entendemos que quando Jesus ele diz filho da perdição, ele está falando que Judas Iscariotes ele era um seguidor, um aluno, um discípulo de coisas que o levaria à condenação. Enquanto alguns calvinistas vão dizer que filho da perdição é uma prova de que Judas Iscariotes foi predestinado por Deus a ser um perdido. E na verdade não. Ele era um seguidor, um discípulo de coisas que o levaria à condenação. E se nós formos ver no contexto da vida de Judas Iscariotes, no seu comportamento, nós vamos ver que ele já seguia coisas que estavam contrárias à vontade de Cristo Jesus. Mas até aí é fácil de interpretar. A grande questão está no restante do verso, que diz para que a Escritura se cumprisse. Então o calvinismo vai falar que para que a Escritura se cumprisse, está sendo dito claramente que há uma predestinação, que Deus já tinha criado um destino para Judas Iscariotes trair a Jesus. Vamos lembrar que no Novo Testamento esta expressão não aparece só aqui neste texto. Nós podemos ver também em João capítulo 13, verso de número 18, por exemplo. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. João capítulo 13, versículo de número 18. Para que a Escritura se cumpra, o que come pão comigo levantou seu calcanhar. Então, quando esta expressão ela é efetuada por Cristo, por Jesus, ele não está dizendo que Deus predestinou Judas Iscariotes a ser um traidor e agora Deus ele é refém dessa questão e ele obrigatoriamente tem que fazer com que Judas Iscariotes o traia. Não é isso. Não está sendo citado por Jesus, em outras palavras, uma predestinação. O que Jesus está dizendo é que já havia sido dito por Deus lá no Antigo Testamento, através dos profetas, então não tinha como não ocorrer alguma traição. É simplesmente isso. Então, para que a Escritura se cumpra, ou seja, como já foi dito lá no Antigo Testamento, lógico que Jesus não falaria Antigo Testamento, mas para a gente entender aqui, né? Como já foi dito antes, tem que acontecer uma traição, porque já foi dito, já foi previsto. Não que Deus manipulou o coração de Judas para que Judas o traísse. Não que Deus predestinou ele a isso. Mas Deus, na sua soberania, na sua presciência, ele viu lá na frente que Judas Iscariotes o trairia, né? E então Deus ele já disse isso anteriormente. É a manifestação ali da presciência de Deus e Jesus está deixando isso bem claro. Aquele que molhar o pão no prato que eu molhar, este irá me trair. Então aqui não é um verso que fala sobre a predestinação de Judas, né? Agora aqui utilizando de um argumento arminiano. Se Deus tivesse predestinado Judas Iscariotes a ser um traidor, a ser um perdido, no dia do julgamento, Judas Iscariotes não teria culpa nenhuma daquilo que ele fez. Porque ele poderia dizer, poxa, eu fui predestinado a isso, eu não tinha escolha. Mesmo que eu tentasse escolher algo, eu não conseguiria. Era impossível escolher outra coisa, porque o Senhor já me predestinou a isso, o Senhor já me programou para que eu fosse um traidor. Então aí começa o grande problema do calvinismo, na minha opinião, é óbvio. Bom, vamos trazer aqui uma rápida ilustração como exemplo para sintetizarmos melhor todo este contexto. Imaginamos que eu esteja em um curso de programação, por exemplo, e no final deste curso eu tenho que apresentar, né, como prova final, ali um aplicativo. E então eu vou lá, desenvolvo esse aplicativo e eu, por livre e espontânea vontade, decisão minha, eu coloco um bug nesse aplicativo, para que ele se desligue após 10 segundos de uso, por exemplo.
Então chega no dia da prova, o professor vai analisar o aplicativo e ele vai se desligar com 10 segundos de uso, porque eu coloquei um bug intencionalmente neste aplicativo. É óbvio que eu vou receber um 0, né? E o professor vai me indagar que por que este aplicativo ele está tendo este problema, e eu vou dizer porque eu coloquei um bug nesse aplicativo para ele se desligar a cada 10 segundos. E ele vai me dizer, então você vai receber um 0 porque você cometeu um erro. E eu vou dizer, não, mas a culpa não é minha, a culpa é do aplicativo. Por quê? Porque o aplicativo, ele que está se desligando a cada 10 segundos, não é minha. Embora eu tenha colocado este bug dentro do script ali da programação, a culpa não é minha, é do aplicativo, então eu tenho que receber um 10. Você notou a incoerência, a ilógica disso? É óbvio que eu não tenho nenhuma razão, né? E sim o professor, porque eu fiz com que esse aplicativo fizesse aquilo pelo qual ele foi programado, segundo o bug que eu coloquei, por exemplo. A questão de Judas Iscariotes é a mesma. Então Deus colocou, digamos assim, entre aspas, um bug em Judas. Ele programou Judas, segundo a predestinação do calvinismo, né? Deus programou Judas para que Judas fosse um traidor e um perdido. Aí chegar naquele dia, no dia do julgamento, Judas Iscariotes, ele terá um argumento muito válido, né, por sinal, dizendo, não, eu fui programado para trair e para ser um perdido. Então a culpa não é minha, e sim de quem me programou, ou me criou, ou me predestinou. Faça o que tem que fazer, meu amigo. Depressa. Na verdade, a Bíblia Sagrada tem vários textos, várias passagens que pendem para o lado oposto, segundo o que o calvinismo ele crê e prega sobre a predestinação. Quanto a você, eu farei governar tudo o que o seu coração desejar, você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. 1 Reis capítulo 11 verso 37 verso 38. Se você me obedecer como fez o meu servo Davi, estarei com você. É isso que Deus disse para Jeroboão. Se você me obedecer como fez Davi, aí eu vou estar com você. Então neste texto mostra claramente que Jeroboão ele tinha decisão de ser uma pessoa como Davi e de ser o oposto. Jeroboão decidiu ser o oposto. A Bíblia nos fala que ele colocou idolatria, um em Dan e outro em Betel, para que o povo de Israel não fosse até o reinado de Judá, ali no reinado de Roboão, para adorar ali no templo, adorar a Deus, e para que o povo não viesse a se voltar a Roboão e voltar a seguir ao rei Roboão. Então, Jeroboão ele tinha o poder de decisão. Este verso ele é bem claro. Se você me obedecer, mas se você não obedecer, tem o outro lado. Ou seja, você pode obedecer como não. Ou seja, você tem um livre-arbítrio. Jeroboão, você não foi predestinado a fazer com que se cumpra aquilo que eu quero. Que é o quê? Que é pôr idolatria e ser um perdido? Não. Olha para outro texto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. 1 Samuel capítulo 13 versículo 13. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. É a mesma questão com Jeroboão ali. No caso aqui é para Saul. Saul tinha o poder de obedecer a Deus ou de não obedecer. O próprio texto, o próprio verso, ele mostra claramente isso. E Saul decidiu não obedecer. Então Saul não estava predestinado a ser desobediente, a ser um perdido. Pelo menos é o que nós podemos notar na simples leitura deste verso. Vamos para outro verso. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas,
o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Jeremias capítulo 7 verso 31. Nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Deus está dizendo, vocês fizeram por livre e espontânea vontade. Outro verso que mostra claramente que o ser humano, ele tem o poder de decisão. Se ele quer ser um perdido ou se ele quer ser um salvo. Se ele quer desobedecer a Deus ou se ele quer ser um obediente ao Senhor. Então são versos que vão colaborar com a questão de Judas Iscariotes não ter sido predestinado por Deus. O que aconteceu? O que foi? O traidor está aqui. Na Bíblia Sagrada existem vários outros versos que têm esse mesmo teor. Então, para concluir, Judas Iscariotes não foi predestinado para ser um traidor e para ser um perdido. Nenhum verso do Antigo Testamento provaria isso. Na verdade, nenhum verso nem do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, prova isso. Tanto é que se provasse, não haveria tanta discussão, né, entre os calvinistas e os arminianos. O que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada é que o homem, no caso ali Judas Iscariotes, teve seu livre-arbítrio, o poder de decisão, se ele queria trair a Jesus ou se ele não queria. E ele decidiu por si próprio trair a Jesus, independente daquilo que Deus gostaria que ele fizesse, ou seja, Deus não o predestinou. E o que ocorre ali no Antigo Testamento é apenas a manifestação da presciência de Deus. Deus sabia que alguém trairia, então ele já disse antes, mas Deus sabia muito bem que esse alguém o trairia, né, o Messias ali, não porque foi programado para isso, mas porque era uma decisão dele. Mas e você? O que você acha? Você acha que Judas Iscariote foi predestinado por Deus a trair a Jesus e a ser um perdido? Ou você acha que não, que Judas Iscariotes, ele tinha ali o seu livre-arbítrio e ele decidiu por conta própria, independente da vontade de Deus? Deixa aqui o seu comentário, nos ajudando para que nós possamos conhecer a palavra de Deus também através da sua ótica. Nós podemos aprender muito com você também. E nos ajude para que nós possamos estar sempre pregando a mensagem de Deus, ensinando aqui na palavra do Senhor. Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Que Deus vos abençoe grandiosamente. E logo estaremos aqui novamente aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe grandiosamente. Fica na paz. Fui!